porque o sangue é vida. Jantamos ao crepúsculo, na ampla cobertura da antiga torre, porque lá era mais fresco durante o período de calor intenso do verão. Além disso, a pequena cozinha fora construída num canto da grande plataforma quadrangular, o que tornava mais fácil transportar os pratos do que descer com eles pelos degraus íngremes de pedra, quebrados em alguns lugares e desgastados pelo tempo. A torre era uma das que tinham sido construídas em toda a extensão da costa ocidental da Calábria, pelo imperador Carlos V, no início do século XVI, para afugentar os piratas bárbaros na época em que os infiéis aliaram-se a Francisco I contra o imperador e a igreja. As torres estavam em ruínas. Algumas ainda se mantinham de pé, intactas, e a minha era uma das piores. Como passou a fazer parte de meu patrimônio 10 anos atrás, e porque eu passava lá uma parte do ano, são tópicos que não interessam a esta narrativa. A torre se ergue nos lugares mais isolados do sul da Itália, na ponta de um cabo curvo e pedregoso, que forma um porto natural e seguro no extremo sul do Golfo de Policastro, justo ao norte do cabo Scalea, local de nascimento de Judas Iscariotes, conforme a lenda local. A torre se acha isolada na ponta arredondada de uma rocha, e, desse ponto em diante, num raio de 5 quilômetros, não se vê sequer uma casa. Quando vou lá, levo comigo 2 marinheiros, sendo que um deles é bom cozinheiro, e quando vou embora a torre fica a cargo de um homenzinho parecido com um gnomo, que trabalhara como mineiro e a muito se afeiçoara a mim. Meu amigo, que algumas vezes me visita durante meu isolamento no verão, é artista por escolha profissional, escandinavo de nascimento e cosmopolita por forças das circunstâncias. Jantamos ao crepúsculo. O fulgor do pôr do sol tinha se avermelhado e se dissipado outra vez, e o tom púrpureo do entardecer impregnara a vasta cadeia de montanhas que envolve o Golfo Profundo no lado oriental e se eleva cada vez mais para o sul. Fazia calor e nos sentamos no canto do terraço que é voltado para o continente, aguardando a brisa noturna descer das colinas. A cor esmoreceu. Houve um pequeno intervalo de penumbra acinzentada e da porta aberta da cozinha, onde os homens jantavam, uma lâmpada emitiu um raio amarelo. De repente, a lua surgiu acima da crista do cabo, inundando o terraço e iluminando abaixo de nós cada pedra e moita, até a beira da água inerte. Meu amigo acendeu o cachimbo e sentou-se dirigindo o olhar para um ponto na encosta da montanha. Eu sabia para onde ele olhava, e durante muito tempo me perguntara se ele se deteria em algo naquele local que cativasse sua atenção. Eu conhecia bem aquele lugar. Era evidente que, afinal, estava interessado, embora tenha se passado um longo tempo até ele se pronunciar. Como a maioria dos pintores, confia na própria visão. Como um leão confia na própria força e um veado na própria velocidade. E Roger sempre se perturba quando não consegue conciliar o que vê com aquilo que acredita ver. É estranho, disse. Está vendo aquele montículo naquele lado da rocha? Sim, disse eu, e imaginei o que se seguiria. Parece um túmulo, observou. Verdade, parece um túmulo. Sim, prosseguiu meu amigo, com os olhos fixos no lugar. O estranho é que vejo o corpo deitado sobre o túmulo. É claro, continuou Holger, virando a cabeça para o lado como fazem os artistas. Deve ser efeito da luz. Em primeiro lugar, não é um túmulo, de jeito algum. Em segundo lugar, se fosse uma sepultura, o corpo estaria dentro dela e não do lado de fora. Portanto, trata-se de um efeito do luar. Não está vendo? Perfeitamente. É o que sempre vejo nas noites enluaradas. Parece não lhe interessar muito, disse Holger.
Ao contrário, me interessa, embora eu já tenha me acostumado. Você não está de todo enganado. O montículo é realmente um túmulo. Tolice! Exclamou Holger, incrédulo. Presumo que você me dirá que o que vejo lá deitado seja realmente um cadáver. Não, respondi. Não é? Sei disso porque me dei ao trabalho de ir lá para ver. Então o que é? Perguntou Holger. Nada. Suponho que queira dizer que é um efeito da luz. Talvez seja. Mas o inexplicável é que não faz qualquer diferença se a lua surge ou se põe, se é crescente ou minguante, seja qual for o luar, do leste ou do oeste ou do alto, contanto que se reflita na sepultura é possível ver o contorno do corpo por cima da pequena elevação. Holger mexeu o cachimbo com a ponta da faca e em seguida usou o dedo para socá-lo. Quando o fumo queimou bem, ele se levantou da cadeira. Se não se importa, disse, vou até lá dar uma olhada. Ele me deixou, atravessou o terraço e desapareceu ao descer os degraus escuros. Não me mexi, permanecendo sentado até que ele saísse da torre. Ouvi-o cantarolando uma antiga canção dinamarquesa enquanto caminhava pela clareira à luz intensa da lua, na direção do montículo misterioso. Quando estava à distância de 10 passos, Holger parou de repente, avançou 2 passos e em seguida retrocedeu 3 ou 4, e então parou novamente. Eu sabia o que isso significava. Ele tinha chegado ao ponto onde a coisa não era mais visível, onde, conforme ele diria, o efeito da luz se alterava. Então continuou até chegar ao montículo e ficou de pé sobre ele. Eu ainda conseguia ver a coisa, mas não estava mais deitada e sim ajoelhada, curvando os braços brancos ao redor do corpo de Holger e olhando para cima na direção do seu rosto. Uma brisa fria alvoroçou meu cabelo naquele instante, quando o vento noturno começou a descer das encostas, mas parecia um sopro de outro mundo. A coisa aparentemente tentava se erguer, apoiando-se em Holger, que permanecia de pé, totalmente alheio à sua presença e olhando em direção à torre, que é muito pitoresca quando o luar se projeta naquele lado. Volte! Gritei. Não fique aí a noite toda. Pareceu-me que ao descer do monte ele se movia com relutância, ou mesmo com dificuldade. Era isso mesmo. Os braços da coisa ainda estavam em torno da cintura de Holger, mas os pés não conseguiam deixar o túmulo. À medida que ele caminhava lentamente, a coisa era arrastada e se alongava formando uma guirlanda de névoa, fina e branca, até que ouvi, distintamente, Holger se sacudir, como alguém que sente um calafrio. No mesmo instante veio através da brisa um gemido de dor. Talvez fosse o som de uma pequena coruja que vive nos rochedos. E a presença nebulosa retrocedeu rapidamente, afastando-se da figura de Holger à medida que ele seguia adiante, e estendeu-se mais uma vez sobre o pequeno monte. Senti novamente a brisa fria em meu cabelo, e dessa vez um tremor gélido de medo percorreu minha espinha. Lembrava-me muito bem de que uma vez fora sozinho até aquele local, ao luar, de que na realidade, ao me aproximar, nada tinha visto, de que, assim como Holger me detivera na elevação, e me lembrara de como, ao retornar, certo de que nada havia lá, tivera a súbita convicção de que, afinal, havia qualquer coisa. Bastaria que eu olhasse atrás de mim. Lembrava-me da forte tentação de olhar para trás, tentação a qual resistira como se fosse indigna de um homem sensato, até que, para me livrar, sacudira-me do mesmo modo que Holger. E agora sabia que aqueles braços brancos nebulosos tinham me circundado também. Foi o que percebi num relance, e estremeci ao lembrar que também escutara a coruja noturna.
Mas não tinha sido a coruja. Era o gemido da coisa. Reabasteci o cachimbo e enchi uma taça com um forte vinho sulista. Em menos de um minuto, Roga estava novamente sentado ao meu lado. É claro que não há nada lá, disse ele. Mas mesmo assim é assustador. Sabe que no caminho de volta tive certeza de que havia algo atrás de mim e por isso eu queria me virar para trás e olhar? Foi preciso fazer um esforço para não me virar. Ele riu um pouco, bateu as cinzas do cachimbo e serviu-se de vinho. Por alguns instantes nenhum de nós falou. A lua subiu e nós dois olhamos para a coisa deitada no pequeno monte. Pode-se criar uma história a respeito disso, disse Roga, depois de um longo intervalo. Há uma história, respondi. Se você não estiver com sono, eu lhe contarei. Então conte, disse Roga, que gosta de histórias. O velho Alário estava à morte, lá no vilarejo, atrás do cerro. Você se lembra dele, não tenho dúvida. Dizem que fez fortuna vendendo joias falsas na América do Sul, e quando foi descoberto fugiu com os lucros. Como todos esses indivíduos costumam fazer quando retornam com algo de valor, decidiu imediatamente ampliar sua casa, e uma vez que não há pedreiros aqui, foi buscar 2 trabalhadores em Paola. Tinham a aparência rude dos patifes, um napolitano que tinha perdido um olho e um siciliano com uma antiga cicatriz de 1 centímetro de profundidade no lado esquerdo do rosto. Eu os via com frequência, pois aos domingos costumavam vir pescar aqui, perto dos rochedos. Quando Alário teve a febre que o matou, os pedreiros ainda estavam trabalhando na reforma. Uma vez que Alário concordara que parte do pagamento seria a casa e comida, ele deixou os 2 dormirem na casa. A mulher dele tinha morrido e ele tinha apenas um filho chamado Ângelo, que era um tipo de pessoa bem melhor que o pai. Ângelo iria se casar com a filha do homem mais rico do vilarejo. E por estranho que pareça, embora o casamento fosse arranjado, dizia-se que os jovens se amavam. Na realidade, todo o vilarejo gostava de Ângelo, inclusive uma criatura exótica e bela chamada Cristina, que mais se parecia com uma cigana do que qualquer outra moça que eu conhecera aqui. Tinha lábios bem vermelhos e olhos negros, o porte de um galgo e a língua do demônio. Mas Ângelo não dava a mínima importância a ela. Era ingênuo, bem diferente do canalha que era seu pai. E eu diria, sob circunstâncias normais, acredito que ele jamais teria olhado para qualquer garota, a não ser para sua simpática gordinha com dote polpudo, a quem o pai lhe destinara. Mas tudo mudou, o que não foi normal nem natural. Por outro lado, um pastor jovem muito bonito, das colinas acima de Marateia, estava apaixonado por Cristina, que aparentemente lhe era de todo indiferente. Cristina não dispunha de meios regulares de subsistência, mas era uma boa moça, disposta a fazer qualquer tipo de trabalho ou se deslocar para longe a fim de cumprir tarefas. Tudo por um pão ou um prato de ervilhas e permissão para dormir ao abrigo de um teto. Em especial, ficava feliz quando conseguia o que fazer na casa do pai de Ângelo. Quando os vizinhos viram que o velho Alário estava morrendo, mandaram Cristina à Escaleia buscar um médico, pois não havia médico no vilarejo. Foi o que se passou no final da tarde, e se aguardaram tanto foi porque o moribundo, enquanto era capaz de falar, recusava tal extravagância. Mas depois que Cristina saiu, a situação se agravou rapidamente. O padre foi chamado e, depois de fazer o que pôde, declarou aos presentes que o velho estava morto e deixou a casa. Sabe como é essa gente? Tem horror físico à morte. Até o padre falar, o quarto estivera repleto de pessoas. Mal acabara de pronunciar as palavras e o cômodo se esvaziou. Já era noite. Desceram correndo os degraus escuros e foram para a rua. Ângelo estava ausente. Cristina não tinha voltado.
A criada que assistira o doente saiu às pressas com os demais e o corpo ficou só, à luz trêmula de uma lamparina de cerâmica. 5 minutos depois, 2 homens olharam cautelosamente para dentro do quarto e se aproximaram da cama. Eram eles o pedreiro napolitano de um olho só e o companheiro siciliano. Sabiam o que queriam. Num instante, puxaram por debaixo da cama uma caixa revestida de ferro, pequena e pesada, e muito antes que alguém pensasse em voltar para ver o morto, deixaram a casa e o vilarejo, protegidos pela escuridão. Foi bem fácil, pois a casa de Alário é a última na direção do penhasco que termina aqui. E os ladrões, simplesmente, saíram pela porta dos fundos, passaram por cima do muro de pedra e não correram risco algum a não ser o de encontrarem algum camponês retardatário, o que seria bastante improvável, pois eram poucos os que utilizavam aquela trilha. Levavam pá e picareta, e percorreram um caminho até aqui sem atropelos. Estou lhe contando essa história como deve ter acontecido, pois é claro, quanto a essa parte não houve testemunhas. Os homens trouxeram a caixa através do penhasco, pretendendo enterrá-la até que pudessem voltar e levá-la de barco. Tiveram a esperteza de deduzir que parte do dinheiro constaria de cédulas. Caso contrário, teriam enterrado a caixa na praia, na areia molhada, onde seria bem mais seguro. Mas o papel apodreceria se fossem forçados a deixá-lo enterrado por muito tempo. Portanto, cavaram um buraco lá mesmo, próximo ao rochedo. Sim, no mesmo lugar onde agora está o tal montículo. Ao chegar em Escaleia, Cristina não encontrou o médico, que tinha recebido um chamado e se dirigiram a um local acima do vale, na meio caminho de São Domênico. Se ela o tivesse encontrado, ele teria vindo montado na mula pela estrada de cima, mais plana, porém bem mais longa. Mas Cristina tomou o atalho dos rochedos, que passa a 15 metros de distância do pequeno monte. Os homens estavam cavando quando ela passou pelo local, e Cristina ouviu-os trabalhando. Não era de seu feitio ir embora sem descobrir que barulho seria aquele, pois nada temia na vida. E além disso, pescadores costumavam vir à terra firme durante a noite para pegar uma pedra que servisse de âncora ou gravetos para acender o fogo. A noite era escura, e provavelmente quando Cristina percebeu o que faziam já se achava bem perto deles. Conhecia-os, é claro, e eles a conheciam, e os 2 sujeitos entenderam imediatamente que estavam nas mãos dela. Só havia uma coisa a fazer para se manterem seguros, e foi o que fizeram. Golpearam-lhe a cabeça, cavaram um buraco profundo e a enterraram rapidamente com a arca de ferro. Devem ter pensado que a única possibilidade de escaparem de suspeitas seria regressar ao vilarejo antes que sua ausência fosse notada. Portanto, retornaram imediatamente, sendo vistos, meia hora depois, tagarelando calmamente com o homem que estava construindo o caixão de Alário. Ele era conhecido dos 2 pedreiros e tinha feito reparos na casa do velho. Pelo que aprendi, Ângelo e a criada, que mencionei, eram as únicas pessoas que supostamente tinham conhecimento do local onde Alário guardava o tesouro. Ângelo estava ausente. Foi a mulher que descobriu o roubo. É bem fácil entender por que ninguém mais sabia onde estava o dinheiro. O velho mantinha a porta trancada e a chave no bolso quando saía de casa, e não deixava a mulher entrar para limpar o cômodo, a não ser na sua presença. No entanto, todo o vilarejo sabia que o dinheiro estava em algum lugar, e os pedreiros provavelmente descobriram o esconderijo da arca subindo pela janela durante a ausência de Alário. Se o velho não tivesse delirado até perder a consciência, sua agonia teria sido terrível por causa dos bens. A fiel serviçal esqueceu-se da existência da arca somente por alguns instantes, quando, horrorizada com a morte, fugiu com os demais. Não se passaram 20 minutos até ela retornar com as 2 bruxas horrendas que sempre são chamadas para preparar os mortos para o enterro. Ainda assim, não teve de início a coragem de se aproximar da cama, mas fingiu derrubar algum objeto. Ajoelhou-se, como se o procurasse, e olhou por baixo da cama. As paredes do quarto tinham sido recentemente caiadas, até o chão, e ela viu de relance que a arca se fora. A arca estivera lá à tarde, e portanto fora roubada durante o curto intervalo em que ela se afastara do quarto. No vilarejo não há
carabineiros e nem nada parecido com um guarda municipal, pois não há municipalidade. Era como se o local não existisse. Escaleia se responsabiliza pelo povoado de algum modo misterioso, e são necessárias horas para se conseguir retirar alguém de lá. E não ocorreu à idosa, que passara toda a vida no vilarejo, pedir socorro a qualquer autoridade civil. Simplesmente saiu correndo às escuras, gritando que a casa do patrão falecido tinha sido roubada. Muita gente veio ver, mas de início ninguém se prontificou a ajudá-la. Muitos, julgando o que ela faria ou o que eles próprios fariam, sussurravam entre si que ela provavelmente roubara o dinheiro. O primeiro a agir foi o pai da jovem com que Ângelo estava para se casar. Tendo reunido os familiares interessados na riqueza que estavam prestes a possuir, declarou que, na sua opinião, a arca tinha sido roubada pelos 2 pedreiros que se alojavam na casa. Comandou uma busca aos 2, que naturalmente começou na casa de Alário e terminou na oficina do carpinteiro, onde os ladrões foram encontrados discutindo a respeito de uma medida de vinho, próximos ao caixão semi-acabado, à luz de uma lamparina de cerâmica cheia de óleo e sebo. A equipe de busca imediatamente acusou os delinquentes de haver cometido o crime e ameaçou trancá-los no celeiro até que os carabineiros viessem de Escaleia. Os 2 homens se entreolharam por um momento, e em seguida, sem a mínima hesitação, apagaram a única lamparina, agarraram um caixão inacabado que estava entre eles e, usando-o como um ariete, atacaram os agressores na escuridão. Em poucos instantes, estavam fora de alcance. Este é o final da primeira parte da história. O tesouro desaparecera e, como não se descobriu nenhum sinal dele, as pessoas naturalmente presumiram que os ladrões conseguiram levá-lo. O velho foi enterrado, e quando Ângelo, afinal, retornou, precisou pedir dinheiro emprestado para pagar o mísero funeral, e mesmo assim teve alguma dificuldade de fazê-lo. Nem era preciso que lhe dissessem que, ao perder a herança, tinha perdido a noiva. Nessa região do mundo, casamentos se realizam de acordo com rígidos princípios de negócios, e se o dinheiro prometido não chega no dia estipulado, a noiva ou noivo cujos pais não conseguiram fornecer a determinada quantia devem se retirar, pois não haverá casamento. Pobre Ângelo bem o sabia. Seu pai não possuía terras, praticamente, e agora que o dinheiro em espécie que ele trouxera da América do Sul tinha desaparecido, nada restara a não ser dívidas relativas ao material de construção que seria usado na ampliação e melhoria da casa antiga. Ângelo empobreceu e a gordinha simpática que lhe teria sido destinada torceu o nariz para ele no melhor estilo. Quanto a Cristina, vários dias se passaram até que sua ausência fosse notada, pois ninguém se lembrava de que ela havia sido enviada à Escaleia para buscar o médico que nunca chegara. Ela costumava desaparecer daquele mesmo modo, dias seguidos, quando encontrava um pequeno trabalho aqui e ali nas fazendas situadas entre as colinas. Mas uma vez que ela não retornara, a gente do povoado começou a fazer suposições e afinal concluiu que ela fora cúmplice dos pedreiros e fugira com eles. Fiz uma pausa e esvaziei meu cálice. Isso não poderia acontecer em nenhum outro lugar, observou Holger, enchendo novamente o interminável cachimbo. É maravilhoso observar o charme natural de um assassinato e morte súbita num país romântico assim. Atos que seriam simplesmente brutais e repugnantes em qualquer lugar. Tornam-se dramáticos e misteriosos porque estamos na Itália e vivemos numa autêntica torre de Carlos V, construída para combater piratas bárbaros autênticos. Não deixa de ser verdade. Admiti. No íntimo, Holger é o homem mais romântico do mundo, mas sempre julga necessário explicar por que sente qualquer coisa. Suponho que encontraram o corpo da pobre moça e a caixa, disse ele em seguida. Desde que você parece interessado, respondi. Vou lhe contar o resto da história. Naquele momento a lua estava no alto. O
contorno da coisa no montículo era mais nítido do que nunca aos nossos olhos. O vilarejo logo se acomodou à vida simplória e monótona. Ninguém sentia falta do velho Alário que tanto se ausentara durante as viagens à América do Sul, e jamais fora uma figura conhecida na terra nativa. Ângelo morava na casa inacabada, e por não dispor de dinheiro para pagar a velha empregada, ela não podia permanecer com ele, mas de vez em quando, por consideração, ia até lá lavar uma camisa. Além da casa, ele herdara um pequeno terreno nas cercanias do povoado. Tentava cultivá-lo, mas não se empenhava no trabalho, pois sabia que jamais poderia arcar com os impostos do terreno e da casa, que certamente seriam confiscados pelo governo ou tomados para cobrirem a dívida do material de construção, que o homem que o havia fornecido recusava-se a receber de volta. Ângelo sentia-se muito triste. Quando seu pai era vivo e rico, todas as moças do vilarejo eram apaixonadas por ele. Mas agora tudo havia mudado. Tinha sido agradável ser admirado e cortejado, e convidado a tomar vinho na companhia dos pais que tinham moças para casar. Era difícil suportar olhares frios e às vezes risos pelo fato de sua herança ter sido roubada. Ele mesmo preparava refeições miseráveis. E, por se sentir infeliz, tornou-se sombrio e carrancudo. Ao anoitecer, quando terminava o trabalho diário, ao invés de passear ao ar livre diante da igreja com jovens da sua idade, preferia perambular por locais ermos na periferia do vilarejo até o cair da noite. Em seguida retirava-se furtivamente para casa e ia dormir para poupar o gasto com uma lâmpada. Mas naquelas horas passadas ao crepúsculo começou a ter estranhas visões. Nem sempre estava sozinho, pois frequentemente, quando se sentava no toco da árvore, onde a trilha estreita contorna o penhasco, tinha certeza que uma mulher se aproximava, sem fazer qualquer ruído, e passava sobre as pedras ásperas, como se estivesse descalça. E ficava de pé, na trilha sobre as castanheiras, a 5 metros mais abaixo, e sem falar acenava para ele. Embora ela estivesse no escuro, ele sabia que seus lábios eram vermelhos, e quando se separavam um pouco, esboçando um sorriso, ela mostrava 2 dentes pequenos e afiados. Ele o sabia de início, antes mesmo de ver, e sabia que se tratava de Cristina e que estava morta. Mesmo assim, não tinha medo. Apenas tinha dúvidas se era um sonho, pois pensava que se estivesse acordado teria medo. Além do mais, a mulher morta tinha lábios vermelhos, e aquilo só poderia acontecer em sonho. Sempre que ele ia ao penhasco depois do pôr do sol, ela estava lá, esperando, ou então logo aparecia, e ele começou a constatar que a cada dia ela se aproximava mais. A princípio, ele tivera somente a certeza de que sua boca era vermelha, mas depois cada traço destacou-se mais e o rosto pálido fitava-o com olhos profundos e famintos. Eram os olhos que ficavam cada vez mais embaçados. Pouco a pouco ele percebeu que algum dia o sonho não terminaria no momento de voltar para casa, mas o conduziria para o penhasco, de onde surgia a visão. Agora ela ficava mais próxima ao lhe acenar. Sua face não era lívida como a dos mortos, mas pálida de inanição, com a fome física, violenta e implacável daqueles olhos que o devoravam. Eles se banqueteavam com a sua alma, enfeitiçavam, e finalmente se aproximaram dos olhos dele e os dominaram. Ele não sabia dizer se aquele hábito era quente como o fogo ou frio como o gelo. Não sabia dizer se os lábios queimavam os dele ou se os congelavam, ou se os 5 dedos marcavam seus punhos com cicatrizes abrasadoras, ou se lhe cortavam a carne como a geada. Não sabia dizer se estava acordado ou dormindo, se estava vivo ou morto, mas sabia que ela o amava, a única entre todas as criaturas, terrenas ou não, e seu feitiço o dominava. Quando a lua ergueu-se naquela noite, a sombra da coisa não estava sozinha sobre o montículo. Na madrugada fresca, Ângelo acordou banhado de orvalho e o frio atingia-lhe a carne, o sangue e os ossos. Abriu os olhos diante da luz esmaecida e cinzenta, e viu as estrelas ainda brilhando no alto. Estava muito fraco, e o coração batia devagar como quem sofre um desmaio. Virou lentamente a cabeça sobre o montículo, como num travesseiro, mas o outro rosto não estava lá. Subitamente sentiu medo.
um medo indescritível e desconhecido. Pôs-se de pé imediatamente e fugiu pelo penhasco, e não olhou para trás até chegar à porta de casa, nos arredores da cidade. Naquele dia, seguiu triste para o trabalho, e as horas cansadas se arrastaram, acompanhando o sol, até que esse tocou o mar e afundou, e as magníficas montanhas escarpadas acima de Marateia tingiram-se de púrpura contra o fundo arroxeado do céu oriental. Ângelo apoiou a enxada pesada no ombro e deixou o campo. Sentia-se menos cansado agora do que pela manhã, quando começara a trabalhar, mas prometera a si mesmo que iria para casa sem se deter no penhasco, e jantaria o que de melhor pudesse preparar, e dormiria a noite toda em sua cama como um cristão. Não seria tentado outra vez a seguir o caminho estreito, levado por uma sombra com lábios vermelhos e hálito gélido. Não teria outra vez aquele sonho de terror e êxtase. Agora estava próximo do vilarejo. Fazia meia hora que o sol se escondera, e o sino rachado da igreja propagava pequenos ecos dissonantes através dos rochedos e barrancos para avisar a todas as pessoas de bem que o dia tinha terminado. Ângelo parou por um instante onde o caminho bifurcava, onde seguia para o povoado à esquerda e na direção do penhasco à direita, onde um grupo de castanheiras avançava sobre o caminho estreito. Parou por um minuto, tirando o chapéu esfarrapado, o olhar voltado para o leste, onde o mar logo se desvanecia. E seus lábios se moveram quando ele recitou em silêncio a costumeira oração vespertina. Os lábios se moviam, mas no cérebro as palavras perderam o significado e se transformaram em outras, terminando no nome que ele pronunciou em voz alta. Cristina. Ao dizer o nome, sua força de vontade enfraqueceu de súbito. A realidade se foi e o sonho dominou-o mais uma vez, levando-o rápida e continuamente como se ele fosse um sonâmbulo, descendo pela trilha acidentada, na escuridão cada vez mais densa. Deslizando ao seu lado, Cristina sussurrava sons estranhos e ternos ao seu ouvido, sons que ele não poderia entender bem se estivesse desperto. Mas nesse momento eram as palavras mais fascinantes que ele escutara na vida. E ela também o beijou, mas não na boca. Ele sentiu seus beijos afiados no pescoço branco e sabia que seus lábios eram vermelhos. E assim o sonho louco avançou rapidamente através do crepúsculo, da escuridão, do nascer da lua e de toda a glória da noite de verão. Mas na madrugada fria achava-se ele deitado como um semi-morto, sobre o montículo, às vezes se lembrando, outras vezes não, o sangue drenado, e ainda assim desejando ceder mais àqueles lábios vermelhos. Então veio o medo, o terrível e inqualificável pavor, o horror mortal que guarda os confins do mundo que não vemos, nem conhecemos como conhecemos outras coisas, mas que sentimos quando de lá vem o frio cortante que nos congela os ossos e nos revolve os cabelos com um toque fantasmagórico. Mais uma vez, ao raiar do dia, Ângelo levantou-se do pequeno monte e fugiu pelo penhasco, embora dessa vez seus passos não fossem tão firmes, e ele arquejasse enquanto corria. E quando chegou à fonte translúcida, a meio caminho da encosta, caiu de joelhos e nela mergulhou o rosto inteiro e bebeu água como nunca. Pois era a sede do homem ferido que ficou deitado, sangrando a noite toda num campo de batalha. Agora ela o cativara e ele não escaparia, e viria sempre ao anoitecer, até que ela tivesse drenado a última gota de sangue. Era inútil, ao final do dia, dar uma volta e tentar ir para casa por outro caminho que não levasse ao penhasco. Era inútil fazer promessas a si mesmo, a cada amanhecer, quando subia a trilha isolada da costa até o vilarejo. Era tudo inútil, pois quando o sol incandescente afundava no mar, e o frescor do anoitecer parecia surgir de um esconderijo para deleitar o mundo exausto, seus pés voltavam-se ao antigo caminho, e ela o esperava à sombra das castanheiras. E tudo então acontecia como antes. E ela beijava-lhe o pescoço branco, mesmo enquanto descia a trilha, envolvendo-o com o braço. E quando o sangue dele falhava, ela se tornava cada dia mais faminta e mais sedenta. E quando ele despertava de madrugada, era cada vez mais difícil se erguer para subir a trilha íngreme que conduzia ao povoado. E quando ia trabalhar, seus pés se arrastavam dolorosamente, e ele quase não tinha força nos braços para empunhar a enxada.
Agora, raramente falava com qualquer pessoa, e comentavam que ele estava se consumindo, por amor à jovem que deveria desposar quando perdeu a herança. E ao pensar nisso, riam a valer, pois este lugar não é muito romântico. Nesse inteirinho, Antônio, o homem que cuida da torre, regressou de uma visita aos parentes que residem perto de Salerno. Tinha se ausentado desde a morte de Alário, e nada sabia sobre o que se passara. Disse-me que chegara ao final da tarde e se trancara na torre para comer e dormir, pois estava muito cansado. Já passava da meia-noite quando acordou, e ao olhar para fora viu a lua minguante surgindo próxima ao topo da colina. Olhou na direção do montículo e viu algo, e não conseguiu mais dormir naquela noite. De manhã, quando saiu, já era dia claro, e nada se via no montículo a não ser pedras soltas e areia remexida. Mesmo assim, ele não se aproximou do local. Seguiu em frente pela trilha que levava ao povoado e foi direto à casa do velho padre. Nessa noite passada vi uma coisa maléfica, disse. Vi como os mortos bebem o sangue dos vivos, e o sangue é a vida. Diga-me o que viu, disse o padre. Antônio lhe contou tudo o que tinha visto. Hoje à noite o senhor precisa trazer o seu livro e a água benta, acrescentou. Estarei aqui antes que o sol se ponha para ir lá com o senhor. E se agrada a vossa reverência jantarmos enquanto aguardamos, deixarei tudo pronto. Irei sim, respondeu o padre, pois li em livros a respeito desses seres estranhos que não são nem vivos nem mortos, e que se mantêm sempre revigorados nas sepulturas, escapando ao anoitecer para saborear vida e sangue. Antônio não sabia ler, mas ficou satisfeito ao perceber que o padre entendia do assunto. Pois, é claro, os livros teriam fornecido a ele instruções sobre as melhores formas de aquietar para sempre a coisa semi-morta. Em seguida, Antônio foi para o trabalho, que consiste principalmente em se sentar do lado ensombreado da torre quando ele não está no alto de uma rocha segurando uma linha de pescar, sem pegar coisa alguma. Mas naquele dia, à luz do sol, foi 2 vezes olhar o montículo e procurou ao redor por algum buraco através do qual o ser pudesse sair e entrar. Mas nada encontrou. Quando o sol começou a baixar e o ar tornou-se mais frio à sombra, foi buscar o velho padre, levando consigo uma pequena cesta de vime. E na cesta puseram uma garrafa de água benta, a bacia, o aspersório e a estola que o padre necessitaria, e desceram para esperar à porta da torre até o cair da noite. Mas enquanto a luz ainda se prolongava, bem acinzentada e esmaecida, viram algo em movimento, lá mesmo, 2 figuras, um homem que caminhava e uma mulher que seguia ao seu lado. Enquanto ela deitava a cabeça no seu ombro, beijava-lhe o pescoço. O padre também me contou o que se passara, que seus dentes rangeram e que agarraram o braço de Antônio. A visão passou e desapareceu na escuridão. Em seguida, Antônio pegou o frasco revestido de couro, contendo bebida forte, que reservava para grandes ocasiões, e tomou o tamanho gole que voltou a se sentir jovem. Pegou a lanterna, a pá e a picareta e entregou ao padre a estola, para que a usasse, e a água benta. E seguiram juntos até o lugar onde o trabalho seria feito. Antônio diz que, apesar do rum, sentiu os joelhos baterem um no outro, e o padre tropeçava no latim. Quando estavam a poucos metros do montículo, a luz trêmula da lanterna encontrou o rosto pálido de Ângelo, inconsciente, como se estivesse dormindo, e o seu pescoço voltado para cima, onde um fio vermelho de sangue descia até a gola. E a luz da lanterna tremulou sobre o outro rosto, que do meio do banquete olhava para cima. Sobre 2 olhos profundos, mortíferos, que enxergavam a despeito da morte. Sobre lábios separados, mais vermelhos que a própria vida. Sobre 2 dentes cintilantes que brilhavam uma gota rosada. Em seguida, o padre, bom homem, fechou bem os olhos e jogou a água benta à sua frente, e elevou a voz falha, e quase gritou. E Antônio, que afinal de contas não é covarde, avançou, erguendo a picareta com uma das mãos e a lanterna com a outra, sem saber qual seria o desfecho.
E então jura que ouviu um grito de mulher. E a coisa se foi, e Ângelo ficou sozinho e inconsciente no montículo, com um fio vermelho no pescoço e gotas de suor mortal na testa fria. Levantaram-no, semi-morto como estava, e deitaram-no sobre o solo, perto dali. E Antônio se pôs ao trabalho, e o padre o ajudou, embora fosse velho e não pudesse fazer muita coisa. E abriram uma cova profunda, e finalmente Antônio, de pé na sepultura, segurando a lanterna, inclinou-se para ver. O cabelo de Antônio era castanho escuro, grisalho nas têmporas. Em menos de um mês, desde aquele dia, estava grisalho como um texugo. Quando jovem, trabalhara nas minas, e a maioria dessa gente, vez por outra, depara-se com imagens terríveis quando ocorrem acidentes. Mas ele nunca tinha visto o que vira naquela noite. Aquela coisa, que não é viva nem morta. Aquela coisa que não habita nem a superfície nem a sepultura. Antônio trouxera algo que o padre não notara. Era o que tinha feito naquela tarde. Uma estaca afiada feita de um pedaço de madeira encontrada à deriva. Estava com ele agora, assim como a picareta pesada, e levara a lanterna para dentro da cova. Acho que nada nesse mundo poderia fazê-lo falar sobre o que aconteceu naquele momento. E o velho padre estava tão assustado que não podia examinar o que se passava. Disse que ouviu Antônio respirar como se fosse uma fera e agitar-se como se lutasse com algo tão forte quanto ele. E ouviu também um som malévolo, e golpes, como se alguma coisa fosse lançada através de carne e osso. E depois o som mais terrível, um grito de mulher, o grito sobrenatural de uma mulher que não estava viva nem morta, mas tinha sido enterrada por muitos dias. E ele, o pobre padre idoso, ajoelhado na areia, balançava-se gritando orações e exorcismos para afogar os sons horripilantes. E de repente uma pequena arca revestida de ferro foi atirada para cima e rolou até chegar aos joelhos do velho. E num instante Antônio se pôs ao lado dele, o rosto pálido, como cera à luz vacilante da lanterna, atirando com a pá, areia e pedriscos para dentro do túmulo, com toda a força e pressa, olhando por cima da borda até que metade da cova estivesse cheia. E o padre disse que havia muito sangue fresco nas mãos e nas roupas de Antônio. Eu chegara ao final da história. Holger terminou de tomar o vinho e recostou-se na cadeira. Quer dizer que Ângelo recuperou o que era seu, disse. E se casou com a jovem recatada e gorducha a quem fora prometido? Não. Ele ficou apavorado. Foi para a América do Sul e desde então não se teve mais notícias dele. E o corpo da infeliz ainda se encontra naquele lugar, suponho? Disse Holger. Está morto realmente? É o que me pergunto, acrescentou. Também me pergunto. Mas se está morto ou vivo, não faço a mínima questão de verificar, nem mesmo em dia claro. Antônio, agora grisalho como um texugo, nunca mais foi o mesmo desde aquela noite.